Saudações, estamos de volta a mais uma atualização profética no seu canal, a Escola de Profecia. Aqui juntos nós acompanhamos a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E para todos aqueles que sentem saudades de Jesus, todos aqueles que anseiam o novo céu e a nova terra, estas informações trazem alegria. Afinal de contas, é Jesus que está voltando. São sinais que nós não podemos ignorar. Agora, no sábado 22 de abril de 2023, comemorou-se mais uma vez o Dia da Terra. Interessante, vemos aqui da própria ONU, Dia Internacional da Mãe Terra, 22 de abril. Queridos, Dia Internacional da Mãe Terra. O que isto cheira? Vemos, por exemplo, que a Amazon há algum tempo lançou um livro falando sobre este assunto da Mãe Terra. O que é isto quando eles falam Mãe Terra? Está aqui. Comemore a Terra. Um ano de festas na tradição pagã. Queridos irmãos, o que nós estamos vendo é meio que paganismo. Comemorando a Mãe Terra, vemos também aqui um dia pagão da Terra. Queridos, a Bíblia nos diz que existe apenas um dia que pertence ao Senhor. Um dia que deve ser guardado, que é o sábado. E nós, quando guardamos o sábado, estamos reconhecendo que Deus é o Criador. Está lá, Apocalipse capítulo 14, primeira mensagem angélica. Êxodo capítulo 20, verso 8, também o verso 11. Adoramos a Deus no sábado porque Ele é o Criador. Mas agora estamos adorando a Mãe Terra. Estamos adorando a criatura no lugar do Criador. Não é o que diz Romanos capítulo 1, verso 25? Adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Queridos, vemos aqui. Ativistas pedem ação para evitar futuro distópico no Dia da Terra, 22 de abril de 2023. Sabem por quê? Porque, mais uma vez, Antônio Guterres, a quem nutrimos muito respeito pelas suas atitudes em relação aos problemas do mundo, ele lançou mais um aviso, posso assim dizer, para a Terra. E os ativistas logo, prontamente, agiram para protestar, para exigir ações sobre o assunto. Nós lemos aqui, o Dia da Terra deste ano, oficialmente no sábado, segue-se a semanas de clima extremo, com temperaturas subindo para recordes na Tailândia e uma onda de calor punitiva na Índia. Interessante. Onda de calor punitiva. O mundo está sendo punido, onde pelo menos 13 pessoas morreram, infelizmente, devido à insolação em uma cerimônia no fim de semana passado. Triste situação. Vemos que um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC da ONU, diz que o planeta está a caminho de aquecer além de 1,5 graus Celsius. Um limite fundamental para impactos ainda mais prejudiciais entre 2030 e 2035. O IPCC está dizendo que precisamos diminuir 50% das emissões dos gases de efeito estufa até 2030 a 2035, se não quisermos ter um desastre. E eu lembro que falamos há algum tempo sobre isto, que os grandes produtores, os grandes executivos de petróleo e gás no mundo não estão para fazer isso. Eles não estão para minimizar, não estão para colaborar com esta agenda da ONU 2030. Mostrei para vocês, alarmado com a mudança climática, para evitar efeitos catastróficos e irreversíveis, o IPCC alerta que devemos reduzir as emissões pela metade até 2030, senão enfrentaremos uma batalha perdida. E esse é o desafio agora da humanidade. Esse é o desafio. E nós vemos também aqui, biodiversidade a colapsar. Antônio Guterres pede maior ação climática. Então, o assunto está ficando cada dia mais sério. Estamos chegando a um limite, dizem eles. Estamos chegando ao fim do jogo climático. A biodiversidade entrando em colapso. 2030 é o começo de um desastre. Eles falam muito sobre isto. Lemos aqui. A biodiversidade está a colapsar à medida que 1 milhão de espécies estão à beira da extinção. Queridos,
concluiu o comunicado com um apelo a todas as pessoas para levantarem a voz e exigirem que os líderes protejam o planeta para o presente e para as gerações futuras. O apelo aqui é para que as massas protestem, exijam, pressionem os líderes a tomarem uma ação. Isto é interessante. Vemos também, Guterres repreende líderes mundiais por sentença de morte climática do planeta. Queridos, sentença de morte climática do planeta, 21 de abril de 2023. É dito, o secretário-geral da ONU, António Guterres, repreendeu os esforços climáticos norte-americanos e de outras potências mundiais, afirmando que as perfurações de petróleo e gás que levam a cabo são uma sentença de morte. Estamos nos sentenciando à morte, continuando com petróleo, continuando com gás. É dito aqui, a ciência é clara. Nossos projetos de combustíveis fósseis são totalmente incompatíveis. Totalmente incompatíveis com os planos do ano 2030. Mostrei para vocês, mais uma vez digo, que os executivos de petróleo do mundo estão dizendo: nós não queremos saber nada do assunto. Continuaremos a produzir gás, continuaremos a produzir petróleo, nós não queremos saber nada do assunto. Está aqui. Grandes executivos do petróleo pedem segurança energética e longevidade para combustíveis fósseis. Queridos, por um lado nós vemos o IPCC, a ONU, ativistas climáticos procurando acabar com isso, reduzindo 50%. Mas os próprios executivos de petróleo dizem não. Longevidade de petróleo e gás, longevidade dos combustíveis fósseis. Como é que vai terminar esta situação? Os chefes das principais empresas petrolíferas do mundo se reuniram em Austin e disseram que a guerra na Ucrânia ajudou a defender os combustíveis fósseis e uma transição energética equilibrada. E eles dizem: nossa estratégia é permanecer o mais oleoso possível pelo maior tempo possível. Então eles não estão para mudar esta situação. Está aqui. Nossa estratégia é permanecer o mais oleoso possível. E é dito aqui, o gás natural veio para ficar. Estão dizendo os grandes homens, produtores de petróleo e gás. Como é que vai ficar essa situação, amados irmãos? Vemos aqui, 22 de abril. Milhares de pessoas manifestam-se em Londres em defesa do planeta. Em que dia? O dia da Terra. O dia da Mãe Terra. Todo mundo, a maior parte das pessoas, estão sendo arregimentadas para esta batalha épica, esta batalha pelas mudanças climáticas. Vemos dezenas de milhares de pessoas convocadas pela organização ecológica Extinction Rebellion, que por acaso estiveram muito envolvidos na COP26 em Glasgow e também na COP27 lá no Egito. Manifestaram-se hoje em Londres por ocasião do Dia da Terra, na segunda de 4 jornadas de ação contra as alterações climáticas. Segundo os organizadores, foram 60 mil os manifestantes que participaram numa marcha. 60 mil só em Londres, mas em outras partes do mundo aconteceu também, onde encenaram uma morte coletiva em memória da biodiversidade perdida. Queridos, o mundo está agitado com esta questão climática. As pessoas estão preocupadas. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que nos últimos dias os homens desmaiariam de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus seriam abalados. Estamos vivendo claramente as profecias dadas por Jesus em sua palavra. O que é que nós precisamos mais para crer que a palavra de Deus é fiel? Que nós estamos chegando ao fim? Mas para todos aqueles que, por acaso, estão com medo destes avisos sombrios, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não haverá nenhuma extinção como eles falam aqui. Sabem por quê? Porque existe um Deus. E esse Deus não é pego de surpresa, não. Esse Deus já traçou todos os sinais que antecedem sua vinda. O que nós estamos vivendo e vivenciando hoje são sinais da volta desse Deus, que é um Deus programado, um Deus organizado, que trabalha dentro do tempo. As profecias revelam
que é um Deus que controla a história deste planeta. Acima de tudo, deixe-me dizer que existe um lugar melhor. Se você está preocupado muito com este mundo, a biodiversidade está acabando, o mundo tem, como eles dizem, está entrando numa extinção. Calme aí, calme aí. Porque existe um Deus fiel. Está aqui Apocalipse capítulo 21, do verso 1 a 5. Diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Que maravilha! E o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus preparada, como uma noiva adornada para o seu esposo. Verso 3. Ouvi também uma forte voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus. Agora veja o verso 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus sim vai criar uma nova ordem mundial, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de confiança. E alguém pode dizer: não, mas ainda precisamos ou podemos mesmo confiar na Bíblia. Num mundo como este, num mundo globalizado, num mundo secularizado, vamos crer mais na ciência. Queridos irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Ou você crê na palavra de Deus, num Deus que é fiel, num Deus que promete que isto vai acontecer, ou você crê na ciência. E os cientistas dizem que vamos fazer de tudo para melhorar a situação, mas parece que não estão fazendo nada. Muito pelo contrário, estão dizendo que vem uma extinção. Eu prefiro acreditar em Deus, que promete e cumpre com as suas promessas. Nós nos veremos na próxima atualização profética pela graça de Deus para mais conhecimento e para juntos nos prepararmos para os eventos finais. Que Deus o abençoe. Amém.